Amém, Rosinha? Shalom, igreja, graça e paz, boa noite, amém? Amém. Graça e paz, boa noite, amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite, amém? Quantos estão com seus corações voltados para Ele nesse dia, nessa noite, nesta hora? Que o Espírito Santo de Deus fale ao meu, ao teu, aos nossos corações. Amém? Amém. Queridos, algo que Deus colocou no meu coração, e eu estava conversando, eu, Paulo e Câncer, nós estávamos conversando e falamos sobre fazer um seminário de um dia. Nós estamos dando um louvor um pouco mais antecipado, porque nós iremos falar sobre algumas situações, algumas coisas, e vai demorar mais tempo, mas eu acredito que você, dentro da ministração, você irá se identificar com alguma palavra, algum questionamento, né? Algum posicionamento que nós iremos falar. E se caso isso mexer com você, é porque é o Espírito Santo que está te incomodando, você de ser liberto, ser curado, ser limpo pela palavra. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5 que nós somos limpos pela palavra do Senhor. Jesus vai dizer, pois estáis limpos pelas palavras a qual eu tenho falado para vocês. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela entra em nosso coração, ela nos confronta, ela nos muda, ela nos molda, ela transforma a nossa vida. E de fato, queridos, ouvir a palavra de Deus é ser confrontado. Ser cristão é ser confrontado o tempo todo. E o tema desse seminário, obviamente vocês sabem, é sobre cura interior. Diz assim, cura interior. O que é uma cura interior? É o processo a qual a pessoa, nós vivemos, para sermos liberados dos traumas, das dores na nossa alma. Toda vez que a Bíblia fala sobre coração, ela não está falando sobre coração, está falando sobre mente. Entenda isso. Quando você vai ler na Bíblia, que considera guardar a guarda do coração, porque dele procede as fontes da vida. A palavra de Deus não está falando sobre o coração, literalmente, está falando sobre a mente, porque o coração ele não pensa. Certo? Por que o coração, pastor? Porque o judeu ele entendia que o coração era algo mais forte, porque ele que deixava ou tornava o ser humano vivo. Mas com o passar do tempo se entendeu que não era o coração, era a mente, era a alma, a qual vinham as emoções, sentimentos, sensações, perguntas, respostas, questionamentos. Então a cura da alma, ela é a cura para os traumas, conflitos que nós vivemos dentro do nosso processo de vida. Tudo que eu e você viveu dentro do nosso dia a dia, da nossa vida de infância até a nossa vida adulta, gerou alguns traumas, ou muitos traumas, ou poucos traumas. Ou você não tem trauma, mas alguma coisa foi gerada, foi construída em você, e que nós só conseguimos entender desse processo quando nós nos submetemos a ele. Quando é que nós vamos ao médico? Diga aí, quando está doente. Quando você sente alguma dor, algum desconforto, algum incômodo, aí você fala assim, eu preciso ir ao médico. Então a alma é a mesma coisa. Quando é que as pessoas infelizmente procuram um profissional da área? Quando você está surtado, quando você está passando por um processo já final, né, de depressão, de ansiedade extrema, de envolvimento com o presente, ou com o presente associado ao passado ou pensando no futuro, que é a ansiedade e a depressão. O que é ansiedade, pastor? Ansiedade é o nosso envolvimento com o futuro. Pensar em algo que ainda não aconteceu se torna ansioso. Querer resolver algo que ainda dá tempo de você resolver, só que você se preocupa com isso. O que é depressão, pastor? Me envolver com situações do passado que ainda me prendem. Então, às vezes você está aqui, mas a sua mente está pensando o quê? Em coisas do passado e coisas do passado e coisas do futuro. O que é isso? Futuro, ansiedade, passado, depressão. Certo? Entenderam isso? Então, a cura da alma, ou cura interior, é o processo que liberta a pessoa, que permite a pessoa viver de maneira livre dos seus processos de vida. Segunda pergunta: quando saber que preciso de cura interior? Como é que eu vou saber, pastor Marcos? Quando eu tenho algum trauma na minha vida que não foi resolvido. Quando eu tenho algum problema, alguma emoção que ainda mexe comigo, algum pensamento que ainda mexe comigo do passado, então eu necessito de cura, de tratamento. Terceira
Terceira pergunta: como saber que tem um trauma? Freud vai dizer algo interessante, sempre usa essa frase. A cura da alma é lembrar-se e sentir dor. Essa é a resposta. Quando você lembra de algo e aquele algo te traz dor, isso significa que você tem problemas. Por que eu fiz isso? Por que fizeram isso comigo? Por que eu não consegui sair dessa situação? Eu sou o culpado. Não era para me fazer assim. Você começa a se acusar ou a acusar pessoas daquele processo. É óbvio que tem um culpado, mas você fica preso naquele processo de acusação, de apontamento. Então, como é que eu vou saber? Quando as lembranças vêm e doem, e ardem no nosso ser, e trazem alteração, diga assim, alterações. Pronto. A pessoa que fala demais, a pessoa que não consegue perdoar, a pessoa que não consegue se envolver socialmente, a pessoa que não consegue falar em público, ou a pessoa que tem medo de pessoas, a pessoa que fere demais os outros, ou a pessoa que ri demais, a pessoa que tem problemas de relacionamento conjugal, é muito grosso, é muito áspero, a pessoa que chora com tudo. Tudo isso são conotações que a sua alma tem problema. Vocês entenderam? Tudo isso são experimentos da sua alma para dizer para você: tem algum problema, tem alguma dor aqui, tem algo te incomodando. Então a cura da alma, a cura do nosso ser, ela só será ou só terá êxito quando nós entendemos que precisamos. Jesus vai dizer algo interessante em Lucas 5, versículo 31 e 32. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu me coloco como doente. Sabe por quê? Porque eu preciso ser curado por Jesus todos os dias. Talvez não mais dos traumas da alma, mas de outros traumas, de outros problemas, de outros pecados, de outros pensamentos. E diariamente eu me coloco: Senhor, o que tem em mim que eu preciso tirar? O que tem dentro de mim que eu preciso jogar para fora? Qual o primeiro passo quando você come algo que não te fez bem? Me diga aí. Você faz sempre de dor de barriga, não é isso? E ânsia de duas coisas ele vai te causar: dor de barriga, você comer algo que não te fez bem, uma comida ruim, né? Ou ânsia de o seu corpo precisa colocar para fora aquilo que não está bem. Isso quer dizer o que, pastor? Quando nós temos algo dentro de nós que nos faz mal, precisamos colocar para fora. Precisamos limpar isso. Eu preciso tratar isso. Você não precisa falar para qualquer pessoa. Você precisa falar para Deus, ou procurar um profissional e falar: Deus, eu preciso me libertar disso. Porque se eu lembro da situação, se eu lembro da pessoa, se eu lembro disso, isso gera o quê? Gatilhos emocionais. O que são gatilhos? O gatilho, ele vem dentro do processo de apertar o gatilho. Opa, eu estou aqui, estou bem, aí eu me lembro da situação e deixo. E falo: fulano é bipolar. Você já falou isso para mim, irmão? Eu já falei várias vezes. Fulano é bipolar. Talvez ele tenha problema de bipolaridade, mas a bipolaridade dele foi acionada por um gatilho. Eu tive um pai muito ruim, um exemplo. E o meu pai se parecia com o Manelito, ele tinha a voz de Manelito, ele tinha a estrutura do irmão Manelito. Quando o Manelito chega no lugar, eu olho o Manelito, me dá o quê? Um gatilho. Eu lembro de quem? Do pai, eu tinha mais experiência. Tem uma pastora psicóloga, ela fala justamente sobre a questão do processo que ela viveu de trauma. Daqui a pouco a gente vai entrar na mensagem, eu só queria deixar aberto para vocês o que nós iremos tratar. Ela era estuprada pelo pai. O pai dela abusava dela quase todos os dias. Ele chegava bêbado em casa, entrava em casa, batia na mãe, batia na irmã e abusava dela. E ela falou que todas as vezes que ela ouvia a zoada da chave rodando a maçaneta, ela falava assim: meu pai vai vir, vai tirar minha roupa e não vai me violentar. Imagine só, o pai dela era uma das pregadoras mais conhecidas hoje, Joyce Meyer. Ela conseguiu liberar perdão para o pai, ela pregou para o pai no leito de morte. E hoje ela fala disso de maneira muito confortável.
cortado. Pastor, como, pastor? Ela conseguiu liberar perdão. Quem estava ferido era ela. Quem carregava esse trauma era ela. E ela conseguiu viver uma libertação. Uma pastora muito conhecida aqui, né, no Brasil, a pastora Helena, da Lua, ela foi amonestada pelo tio. E ela escondeu isso por anos. Os pais dela não sabiam, a família não sabia. E ela foi até o tio liberar perdão para ele. Toda vez que ela viu o tio ou reunião de família, ela se escondia. Já adulta, já casada, aquilo trazia lembrança para ela, porque o tio amonestou. E ela foi lá também, pregou para o tio, abraçou. No leito de morte, meditou sobre ele, liberou o perdão para ele. E hoje ela está liberta. Mas pastor, o que ela viveu, ela não vai esquecer. A cura interior não é amnésia. Disse cura interior não é amnésia, nem mosaico. Ela é lembrança sem sentido. É você lembrar sem te machucar. Deus está dizendo para nós que esses gatilhos que nos faz parar, opa, fiquei mal, é de lembranças do passado, de coisas que você viveu e que dá acesso também a demônios a atingir a sua vida. Como, pastor Marcos? Quando nós não perdoamos porque sofremos algo, talvez a pessoa foi a pior pessoa possível para você, mas você carrega aquilo. Os demônios têm acesso a nós porque nós não perdoamos. A Bíblia fala: se você não perdoar, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Ah, pastor, eu não tenho nada contra fulano tem algo contra mim. Lucas vai dizer, Jesus vai dizer, através do Evangelho de Lucas: se você lembrar que alguém fez algo contra ti, deixa a tua oferta, não entrega, vai até teu irmão, peça perdão a ele. Se ele tem algo contra ti, não é tu contra ele, e depois devolve a tua oferta, que nem tua oferta é recebida. Ah, pastor, fiquei com raiva do marido, fiquei com raiva da esposa, então uma semana brigado. A Bíblia fala que o esposo ou a esposa estão brigados, se eles não se perdoarem, não permitir que o sol se ponha sobre a vossa ira, ou seja, passar o dia sem liberar perdão. Quem é casado sabe disso, os três vivem sempre, né, irmãos? É isso aí. Cadê minha esposa aí? Eu não tenho raiva dela, não. Ela está bonita, a cabelo cortadinho, ó. Coisa muito bonitinha. Foi assim que eu conheci ela, cabelo curtinho. E eu que mandei ela cortar o cabelo, porque eu quero você com o cabelo curtinho. Quem vai disputar sou eu, então eu vou escolher. Né? Então, assim, queridos, nós dentro do processo de casamento, de cônjuge, nós passamos por dificuldades, e é muito difícil olhar isso, mas também é muito gostoso. Mas eu prefiro ficar com doce, mas as coisas difíceis eu vou superar, vamos administrar, não passar o dia com raiva, não passar uma semana brigado, porque a Bíblia fala que quando o casal está brigado e eles não se perdoam, a oração não é pedida. Vocês entenderam? Então, uma ausência de perdão vai te bloquear no mundo espiritual. Quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos perdão para as pessoas que nos fizeram mal, por mais terrível que foi essa pessoa, se foi um abuso, foi um maltrato, foi um estupro, foi uma rejeição, foi algo que gerou feridas em você, foi um abuso psicológico, né? Foi um assédio moral, um assédio sexual, né? Um assédio físico, não importa. É você que está bloqueado no mundo espiritual. É você que está bloqueado nos seus traumas e gera o que? Gatilhos. E esses gatilhos geram repetições que nós chamamos de replay. O que é replay? Eu estou aqui, vamos fazer um exercício agora? Vamos fazer exercício todo mundo? Lembre quando você tinha 7, 8 anos de idade. Lembrou? Lembre do melhor momento da sua idade, quando você tinha 7, 8 anos de idade. Eu lembrei aqui agora. Lembrou? Lembra para um momento muito triste agora, na sua infância, que você nem gosta de lembrar. Conseguiu lembrar? Um momento muito triste e um momento muito feliz. Nós fizemos o quê? Nós nos conectamos com nós mesmos. Então a cura da alma é a liberação. É você se resolver. É você se tratar inteiramente. Pastor, e se eu não me tratar, você vai ficar um adulto. Era uma criança, um adolescente, um jovem. Um adulto cheio de problemas. Um adulto cheio de traumas. Um homem e uma mulher cheio de questionamentos, de indagações, antissocial, que não respeita ninguém, que não consegue se relacionar com ninguém, que não consegue conversar com ninguém, que não consegue ser um bom cônjuge, que não consegue ser um bom parceiro, que não consegue ser um bom pai, um bom filho.
Você vai sofrer traumas a sua vida inteira, vai carregar isso a vida inteira. Isso vai te impedir de viver, de ter uma carreira profissional, de ser um pai exemplar. Porque você vive traumas e reproduz traumas. Irmão, uma pessoa ferida, ela vai gerar ferida. Uma pessoa machucada, ela vai machucar. Uma pessoa que viveu maus tratos, ela vai reproduzir maus tratos. Tem um caso, eu contei essa semana na igreja, de uma pessoa muito conhecida a mim, muito próxima a mim. E eu fui acompanhando as gerações. Uma pessoa, ela sofreu, ela foi maltratada pela madrasta. Ela reproduziu isso para a sua filha. A sua filha reproduziu isso para outra filha. E a outra filha está reproduzindo para outra filha, mas não, vamos parar, vamos quebrar a maldição, está errado. Cartão vermelho, acabou o jogo. Como é que ele acabou? Pronto. Você não vai amaldiçoar ela não vai amaldiçoar você, e vocês vão se perdoar e acabou. Acabou sim, pastor? Sim, acabou. Porque foi algo de repetições. Satanás, ele repete ciclos. Por que o povo viveu rodeando em ciclos no deserto? Porque eles desobedeceram a voz de Deus. Então andando em ciclos. Talvez a sua mente vai em ciclo. Você melhora uma semana, estou bem. Mas quando você lembra do que você viveu, você volta de novo. E você fica triste, cabisbaixo, traz dores no seu corpo. Eu já sofri com ansiedade. Já sofri com alguns traumas. E Jesus me curou. Mas eu tive que expor a minha dor. Eu tive que confessar a minha dor. Eu tive que colocar para fora: Jesus, me cure. E Jesus me curou. Eu tremia, eu ficava trêmulo, porque eu tinha traumas. E se eu e você não nos submetermos a nos resolvermos interiormente, continuaremos sendo homens e mulheres velhos, cheios de problemas. Misericórdia. Os replays das nossas memórias vão voltar. De abandono, você foi maltratado, você foi rejeitado dentro do ventre, os seus irmãos tratavam mal, bullying na escola, o seu pai lhe batia, você foi estuprado, você foi abusado, aliciado, você sofreu um assédio, você foi colocado para fora de casa, você traiu e não se perdoou por isso, você foi traído e não perdoou a pessoa por isso. Isso faz o que, pastor? Muda o seu comportamento, muda a sua maneira de ser, você fica uma pessoa ruim, você tem problema de déficit de atenção, você não consegue se relacionar por conta dos traumas que você viveu. Eu queria ir para a palavra agora. Fizemos a introdução. Agora eu queria ir para a palavra com vocês. Abram suas Bíblias, por favor. Em Marcos 1, de 40 a 45. Essa questão de carregar traumas, estou dando mais um toque sobre isso. Até um ambiente, até um cheiro, até a voz de uma pessoa que parece com outra, até uma música pode gerar um gatilho no seu coração. Que gatilho, pastor? Lembrança daquilo que você viveu. Então, esteja com o seu coração aberto, para que Deus transforme a sua vida. Amém. Para que Deus te cure nessa noite. Para que Deus transforme o seu coração e o meu coração. Amém, irmãos? Amém. Marcos capítulo 1, do 40 a 45. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Do 40 até o 45. Diz assim o texto: E veio a ele um leproso, diga-se Leproso. que de joelhos lhe rogava, dizendo: Se quiseres, bem podes me tornar limpo ou me curar. Jesus, pois, compadecido dele, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o secretamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele, porém, saindo dali,
começou a publicar o caso por toda parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele. Que Deus aplique no meu e no teu coração nessa palavra. Amém. Um leproso vai até Jesus e pede cura. Quem era um leproso? Você sabe quem era um leproso? O leproso era aquele que tinha a sua pele sangrando, exposta, feridas com manchas brancas e saía sabor. A lepra na época era uma doença antissocial. Doença antissocial. Antissocial. Você conhece algum depressivo social? Você conhece alguma pessoa que tem depressão e ansiedade, consegue se relacionar com as pessoas, com o mundo no dia a dia? Não. Então a lepra era uma doença antissocial. Quem tinha lepra não podia se envolver com as pessoas. Se alguém visse alguém leproso assim, imundo, se afaste de mim. Porque o judeu entendia que a lepra era uma doença maldita, espiritualmente, e quem tinha lepra não podia conviver junto com a sociedade. Ele tinha que ficar afastado, longe das pessoas, longe da sociedade, com a sua doença, com suas feridas, usando carros de telha, usando pó e cinza para passar, para aliviar a sua dor. Imagine a mente desses homens, dessas mulheres que tinham lepra. Elas só poderiam viver no arraial com outros leprosos. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Poderia pegar vários textos da Bíblia que falam sobre cura, sobre dores emocionais. Mas Deus falou assim: fala sobre ele. Muitos de nós, dentro da igreja, vivem como leprosos. Vêm para o culto, volta, mas escondendo a sua lepra, escondendo a sua dor. Mas um dia descoberto que ele tem problemas. E ao invés dele tratar o problema, ele se isola em uma arraial. Ele se isola dentro da sua casa. Porque a sua alma ainda é ferida. Os seus traumas, né, como diz, os seus monstros de infância ainda gritam no seu coração. E isso interfere diretamente no seu comportamento. Interfere na sua relação de esposo e esposa, de filho e mãe e pai, dentro da família, no trabalho. Irmão, eu já convivi com pessoas no ambiente de trabalho que tinham problemas. É difícil, é terrível. Que você não consegue se relacionar, você não consegue gerar um diálogo, você não consegue se aproximar. Na época eu não tinha ferramentas que eu tenho hoje para conversar e tratar a pessoa. Não, por que fulano é assim? Algum problema dele não é normal. Por que fulano não faz isso? Por que fulano não age assim? Por que é tão ríspido? Por que é tão duro? Por que é tão grosseiro? Por que é tão antissocial? Por que é tão bipolar? Porque ele tem traumas, agora ele precisa se tratar. O leproso ele era assim. Ele não podia se relacionar porque as pessoas falam: ele é leproso, ele tem problema, deixa ele lá. E dentro da igreja, dentro de nós, existem traumas que precisam ser expostos a ser tratados. Só que aquele leproso conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus. Ele implorou: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele sabia porque ele ouviu, ou talvez ele viu Jesus realizar sinais. Ele falou: opa, esse cara vai me salvar. Esse homem vai transformar minha vida. E Jesus coloca a mão sobre aquele leproso e cura ele. O leproso, mesmo depois de curado, ele não poderia, olha só, olha que interessante, mesmo depois de curado, ele não poderia voltar para sua casa. Ele tinha que pegar uma oferta, vir diante do sacerdote e falar: ó, estou curado, estou ofertando assim. Quem te curou? Não foi Jesus, não importa. Jesus me curou, para depois o sacerdote liberar ele para voltar para sua casa. Muitos de nós recebemos algo de Deus e não testemunhamos. Deus faz algo na nossa vida e nós não falamos. E nossa alma continua leprosa, cheio de feridas, cheio de traumas, cheio de mágoa. Aí eu fui abandonado, pastor, eu fui traído, eu traí, me roubaram, eu roubei alguém, eu machuquei alguém, eu me machuquei. Deus está dizendo: é tempo de colocarmos para fora as feridas e da igreja ser curada. Ah, pastor, não tem problema não. Quer ver que você tem problema? Lembre de uma pessoa que você não gosta. Lembre de uma pessoa que você não gosta. Ah, não é eu que não gosto dela, não. Ela que não gosta de mim. Pois é, você tem um problema. Lembre de alguém que você teve um problema no passado, semanas atrás, meses atrás, anos atrás. Você tem alguém. Todos nós temos pendências, irmãos. Todos nós temos pendências. Chorebaço, mandaramassu, arababase. Um momento eu estava sentado com esse celular escrevendo uma mensagem.
E o Espírito Santo falou assim: você tem que parar agora e mandar mensagem para fulano e ciclano. Mas você, ou eles me fizeram mal, ou eles... Depois não importa, você precisa liberar perdão para eles. Eu estava orando, irmão, não estava pecando. Eu estava jejuando, irmão, não estava comendo. Eu estava no secreto, eu não estava na mesa de bar. E o Espírito Santo falou assim: você precisa fazer isso. Porque se você não fizer, sua vida vai continuar travada. Eu peguei o celular e escrevi tudo que Deus escreveu, me colocando como eu fui vilão. Na vida real, o maior vilão sou eu. Nós somos os vilões. É verdade, Deus. Fala, Deus. Deus está dizendo para nós: é tempo de curar a igreja. É tempo da igreja se curar, irmãos. Irmão fulano é problemático. O irmão Pança é problemático. O pastor Marcos é problemático. Não encosta na irmã Paula não, que é problemático. Não, irmãos. É tempo de curar e ser curado, se permitir ser curado. Aleluia! Você só será curado se você pedir ao Senhor: Deus, me cure e mude a minha vida. Amém. Abrir seu coração, colocar para fora todo o lixo que você carrega há anos. Irmãos, o processo de cura é tão assim, conectado com o mundo espiritual, que muitas vezes, eu fazendo análise com a pessoa manifestou demônio. Sabe por quê? Porque eu não perdoava. Sabe quantos anos o demônio está na pessoa? 25, 30, 35 anos. Cara, de um perdão. Ou de 2 ou 3 perdões. Vocês entenderam isso? E eu não fosse não fiz oração: Deus está aqui não. Estou conversando. Como eu estou conversando com vocês? Eu estou pregando, né? Amém. E o demônio manifestou. E não foi uma vez só, foram várias vezes. Deus está dizendo para nós: se nós não nos curarmos, o diabo até acesso a nós. Só tem 2 senhores: ou servimos a Deus ou servimos ao diabo. Ou tu serve a Deus, ou tu serve o diabo. Ou Deus habita em você, o Espírito Santo, ou Satanás habita em você. Não tem uma terceira pessoa. Você consegue compreender isso? Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do diabo. Não, pastor, eu estou ali com um Pança, mas eu não vou com a cara dele, não. Não, mas não. Deus está em tudo, não, certeza. Eu não gosto da irmã Noé. Eu não gosto da irmã Silvana, que fala demais. Eu não gosto do pastor Marco, porque prega alto. Meu irmão, não é questão de você gostar ou não. Você precisa perdoar. Aleluia! Porque se você não ir até Jesus como leproso: Deus, eu sou leproso, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me mudar. Qual o problema dele? Ele era leproso. Ele identificou o problema, ele expôs o problema e ele pediu a cura. Enquanto você fala: Deus, eu tenho problema. Eu tenho problema com o Bruno, eu tenho problema com o Felipe, eu tenho problema com o Bolota, então eu tenho que perdoá-los. Eu tenho que tirar isso do meu coração. Amém. Desde a minha infância até a minha vida adulta, não pode haver rastros, querido. Não pode haver rastros. Levítico capítulo 13, versículo 14 diz assim: mas no dia em que nele aparecer carne viva, será imundo. Sabe o que Moisés estava falando? Sobre o leproso. No dia que foi exposto a ferida dele, sabe quando é que está sendo exposto a ferida? Agora o Espírito Santo está falando para você: você tem um problema. Você tem pessoas que você não perdoa. Você tem raiva de pessoas. Você ora para que as pessoas aconteçam mal para elas, porque elas fizeram mal para você. Irmão, isso não é oração de crente, não. Isso é oração de feiticeiro, de macumbeiro. E olha, aqui não é macumbeiro que não faz isso, não. Tem um macumbeiro que ora contra o outro, não. Você sabe disso? Mas na igreja tem irmão que ora contra o outro. Sabe disso? O sangue de Jesus tem poder. Querem ver o mal do outro? Fizeram contra mim, acontece com ela, acontece com ele. No dia que aparecer a carne viva, no dia que você descobrir que você tem uma doença, você está imune, e você precisa se livrar. O que vai acontecer se você sair daqui e tiver aquele cocô cheiroso de gato, que você pisar nele? É uma delícia, né? Aquele cheiro de cocô de gato, não é uma delícia? E você pisar, o que você vai fazer? Você vai limpar o pé, não vai? Ou você vai entrar em casa sabendo que está com aquele cheiro no pé? Você vai limpar, vai passando no capim, passa na areia, passa na brita, para tirar o quê? Mau cheiro. O fedor. Você sabe que é algo muito pior do que aquilo. É a nossa alma. É os traumas que nós não superamos.
É as dores que nós temos com os irmãos da igreja. A igreja é algo maravilhoso, irmãos. Eu sou filho da igreja, eu sou criado dentro da igreja. Mas nada tão bom quanto a igreja. E nada fere tanto quanto a igreja. Nada fere tanto quanto a igreja. E nada salva tanto quanto a igreja. Aleluia! Como, pastor Marcos, a igreja é tão boa e tão ruim ao mesmo tempo. Se você entrar no hospital, você pode ser curado ou você pode morrer lá. Meu pai foi para o UTI. Lá ele pegou 2 ou 3 bactérias. O que gastou com ele de antibiótico para matar a bactéria que ele pegou na UTI, dá para comprar um carro. Sabe isso? O pessoal do hospital falou. O valor do que está gastando com ele para tirar a bactéria que ele pegou na UTI. Ele foi tratar o problema lá, ele pegou. E Deus falou assim: Marcos, assim mesmo. Aí Deus falou assim: lá você entra bem, pode voltar, sair lá melhor, para a glória, sair lá para a glória. Ou você pode entrar bem e continuar lá se tratando. Ou você pode piorar e morrer. Nós somos a geração com maiores desviados de pessoas feridas. São mais de 40 milhões de pessoas que entraram na igreja e não querem nem saber da igreja. Estão afastados, frios, desviados, porque pessoas machucaram elas. E elas não entenderam que elas estão machucadas. E se elas estão machucadas, elas precisam de quê? De remédio. Hoje o remédio é mais fácil, né? Antigamente era o mecholate, que não doía mais do que tu pegar solvente e botar na ferida. Quando a mãe me encaminha, vamos botar mecholate. Não, mãe, eu passava. E hoje não há, hoje não dói. Deus está dizendo para nós, queridos, é tempo de tratar, expor a ferida e ser curado. Eu converso com pessoas diariamente, irmãos. E quando nós começamos a encaminhar ela ao processo de libertação interior, de cura da alma, de se libertar dos seus próprios traumas, vai falar: pastor, eu estou bem. Como eu achava que eu estava bem, mas eu estava tão. Como eu consigo dormir melhor? Eu consigo orar diferente, eu consigo sentir o mundo diferente, eu consigo ver as pessoas diferentes. Sabe por quê? Porque aprendeu a perdoar, irmãos. Amém! Sabe qual é o teu problema? Tu não sabe perdoar. Sabe qual é o teu problema? Tu não sabe perdoar. Aí fala: Deus, me perdoa. Ele não vai te perdoar. A Bíblia fala: se você não perdoar as ofensas dos homens, o vosso Pai Celestial não vai te perdoar. Deus só nos perdoa se nós perdoarmos o próximo. E o próximo é aquele que você odeia. E o próximo é aquele que te fez mal. Aquele leproso, irmão, sabia que ele era leproso, sabia que ele tinha problemas, sabia que ele tinha uma doença, mas ele se submeteu. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu sou um leproso, mas o Senhor pode mudar. O Senhor pode mudar a minha vida. E nunca mais a sua mente vai ser imunda. Amém. Nunca mais a sua dor vai ser imunda. Aleluia! A Bíblia vai falar em 2 Crônicas aos Reis 26, do versículo 21. Vai falar que um rei, o rei Uzias, ficou leproso. Veio um juízo sobre ele. E ele fica leproso. Ele fica leproso, ele se separa, sai da sua casa e foi excluído da casa do Senhor. Porque ele estava vindo o processo de juízo. Imagine um rei fora da sua casa, fora da casa de Deus, afastado de todo mundo, porque ele era leproso. Quantos estão aqui, mas seu coração não está aqui? Quantos estão aqui? Olha para mim. Quantos estão aqui, mas a sua mente não está aqui? Quantos estão aqui nessa casa, mas tem problema com o irmão? Quantos estão aqui, mas tem a sua mente voltada à vingança? Quantos estão aqui, mas não aceita o ministério, não aceita a liderança, não aceita o que é feito na igreja? Quantos estão aqui e a sua alma é ferida por trauma do passado, de rejeição, de abuso, de coisas que ele viveu? Quantos estão aqui e estão assim? Aquele rei era leproso, irmãos, e foi afastado, excluído do meio da casa do Senhor. Hoje nós vivemos a graça. Eu não sou um juiz para a sua vida, eu estou aqui como um pastor, e eu digo para você: identifique a sua ferida e se trate, cure o seu coração,
de tudo que você viu, ouviu, sentiu, que você fez ou fizeram com você, seja curado. Diz a palavra de Deus, queridos, no livro de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Deus nos chamou para libertar pessoas, para curar feridos. E nada tão contemporâneo quanto a igreja ferida. Nós somos a geração da igreja mais ferida na terra. Nós já somos a geração de mais de 40 milhões de cristãos no Brasil desviados, afastados. Fora aqueles que estão desviados dentro da igreja. Estão no culto, mas não ouvem a palavra de Deus. Estão dentro do culto, mas nada o toca. Sabe por quê? Está inflamado, infeccionado. Tem misericórdia, Deus. Se você pegar uma ferida infeccionada e jogar algum tipo de álcool dado, não vai ter tanto efeito. Porque ali tem que dar o que, irmãos? Antibiótico. É um tratamento. Se nós não submetemos ao tratamento de Deus, nós iremos morrer dentro da igreja. Se nós não formos curados, nós iremos para o inferno dentro da igreja. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós iremos ouvir a voz do diabo. A voz de Deus que tem que falar conosco, irmãos. Ah, pastor, o inimigo fala, ele pode falar, mas você não vai dar ouvidos a ele. Quantos estão aqui feridos? Aí ouve aqueles motivacionais, ouve aquela pregação, você é de Deus, Deus vai ter virada na tua vida, Deus vai fazer tudo novo. Quem te viu embaixo vai te ver na plateia, tem sabor de mel. Meu irmão, isso não é de Deus. De Deus é. Se você está caído, fique firme para que não cai. Você que está de pé, levante quem está caído. Essa é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem do reino. Não é um evangelho de vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Nós só temos um inimigo. Eu e você só temos um inimigo. Qual é o inimigo da igreja? Qual é o inimigo da igreja? Satanás. Qual o nome do inimigo da igreja? Satanás. Então esse irmão que vai no seu coração não é Satanás. Essa pessoa que te fez mal não é o diabo. Perdoe ele, perdoe ela. Libere perdão e seja curado. O poder de Deus está sobre a igreja. O problema é que corações de muitos estão sendo induzidos ao diabo. Não se engane. Não se engane. Não seja enganado pela sua alma. Seja liberto. Não deixe que o seu corpo, a sua mente seja depósito de demônios. No caso que eu contei, que várias vezes eu já orei no gabinete e pessoas, pastor, eu fiquei tonto quando estava pedindo perdão. Pastor, o demônio entrou. Pastor, eu tinha sangue bom. Porque você não conseguiu perdoar. Tem uma história muito interessante da Bíblia, que é a história de Naamã. Segunda Reis, capítulo 5. A Bíblia fala que Naamã era um chefe do exército assírio, muito poderoso, temido e conhecido. Mas a Bíblia fala um detalhe de Naamã. Porém, ele era o quê? Leproso. Vocês entenderam? Ele era um chefe do exército da Síria, dos maiores reis daquela época. Era um general. Tinha dinheiro, tinha poderes. Onde ele passava, as pessoas reconheciam que ele era. Mas ele era o quê? Leproso. Diante de todo mundo, Naamã era um homem forte e potente. Mas na sua casa, os seus filhos e a sua esposa sentiam o cheiro do corpo quando ele tirava a armadura. Porque a lepra tinha esse cheiro. Quando ele tirava a armadura em casa,
os utensílios de batalha. Ele não era mais um homem forte. Ele era um homem que cheio de chagas. Quem é você quando você chega em casa? Quem é você quando está só você e Deus? E os seus problemas e os seus planos. Como é a sua mente quando você está em casa? Sozinho. Quando você para aquele momento de reflexão, então você não tem para. Baixos desejantes. O que você pensa? Vixe, não pode ser me trair. O pastor Marcos falou mal de mim. O fulano de tal fez isso contra mim. Deus. Que essa pessoa sinta para sentir. Não. Você está leproso. Você está leproso. Se você lembra e te machuca, é porque você está leproso. É porque você está leproso. Se dói em você, é porque você está leproso. É porque você está leproso. Não adianta termos a estrutura todo bonitinho, cheirosinho, uma roupa bonita. Mas como é que está a sua alma? Como é que está o seu coração? Sabia que um dos maiores problemas da sexualidade, que leva à homossexualidade, é a ausência do pai? Sabia que um dos grandes problemas que leva ao excesso da libertação sexual, que a pessoa vai e fica. Problema familiar. A ausência dos pais, e principalmente do pai. Não é regra, não são todos, mas a grande maioria sim. Abusos, maus tratos, ausências, frustrações, paternos, mas principalmente a paterna. Porque o pai é o respeito da casa, ele é a referência da casa. O que precisa ser feito, pastor? O pai precisa liberar perdão para o filho precisa liberar perdão para o pai. E eles precisam ser curados. Enquanto eu e você não liberarmos as nossas dores, os nossos traumas, vamos carregar isso para resto da vida. E quantas pessoas morrem leprosas? Quantas pessoas morrem feridas? Amigo, eu vou contar uma outra história que eu queria compartilhar com vocês. Sobre a história de José. Gênesis 42, versículo 8 vai dizer assim: José, pois, reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. O que você está dizendo? José foi vendido como escravo pelos irmãos. Na verdade, os irmãos José queriam matar ele. Chegando lá, eles não conseguiram matar, não tiveram coragem de matar. Eles venderam José como escravo. Para morrer como escravo egípcio. Chegando lá, Deus honra José. Levanta José como governador, o segundo mais poderoso da terra. A maior nação naquela época era o Egito. E os irmãos de José vão buscar o auxílio de José, porque José é um homem poderoso. É um homem que comprava e que vendia alimentos. Só o Egito tinha alimento. Imagine acabar o alimento da terra toda, da Bahia toda, e só tiver alimento em toda a conquista. Ele tem que ir para a conquista buscar alimento. E o governador de lá é o seu irmão que você vendeu por escravo, que você traiu. Só que os irmãos de José não lembraram de José, mas José, olha o que texto diz, lembrava dos seus irmãos. Já vê aquele ditado que diz assim: quem bate esquece quem apanha, lembra? Sim. José não esqueceu dos seus irmãos. Na verdade, todos os dias ele lembrava dos irmãos que bateram nele, que deram a surra nele, jogaram ele no poço e venderam ele como escravo. Todos os dias ele lembrava dos seus irmãos que bateram nele, tentaram matar ele, jogaram ele no poço. E como não conseguiram matar, não tiveram coragem suficiente para matar, amarraram ele e venderam ele como escravo. Durante 15, 20 anos. Para ele, José já tinha morrido. Para ele, José já não existia mais. Mas para José, quando ele ouviu os irmãos, ele os reconheceu. Quantas vezes você lembra dos seus traumas familiares? Problema com irmãos, problema com pais, problema com parentes, problema com cunhado, cunhada, problema com irmão, irmã, com primos, e te machuca. Quantas vezes você lembra isso traz a conta?
se eu e você não nos curarmos. Seremos como José era. Como é que José era, pastor Marcos? Um homem poderoso, o segundo homem mais poderoso da terra, mas leproso. Leproso aonde? Ele lembrou. Olha o que o texto vai dizer. Vem comigo. Olha o que o texto vai dizer. Gênesis 42, versículo 21 a 23. Então disseram uns aos outros: nós na verdade somos culpados. Eles estavam falando a língua dele e eles achavam que José não estava entendendo. Não estava entendendo o que ele estava falando, mas José conhecia o hebraico, porque eles estavam no Egito. Então eles disseram uns aos outros: na verdade nós somos culpados, ou seja, nós somos culpados porque no tocante ao nosso irmão José, por quando vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava e não quisemos atender. A ferida foi mais ainda. Ele lembrou, ó, os irmãos começaram a lembrar que a situação que eles estavam passando era porque eles tentaram matar o irmão dele, e o irmão dele gritava e eles não atenderam. José ouviu tudo isso, irmãos. Lembra do delay? Do replay? Sim. Ó, voltou. Aquilo mexeu com José. Versículo 42, versículo 22. E respondeu-lhe Rúben: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quiseste ouvir, por isso agora é requerido a nós o seu sangue. Ou seja, o castigo que eles estavam vivendo era por conta de José. 42, 23. E eles não sabiam que José entendia, porque havia intérprete entre eles. Porque havia intérprete entre eles. Nisto, José se retirou deles e fez o quê? Chorou. O segundo homem mais poderoso da terra. O segundo homem mais poderoso da terra. O homem que resolveu o problema da terra. José, ele tinha o poder e teve o poder de resolver o problema de fome da terra. É mesmo pode entrar um governante hoje e falar assim: ó, a terra não vai passar fome, que eu vou estocar, e quando tiver a seca, todo mundo vai voltar e vai comprar com a gente, vai continuar com dinheiro e vai continuar com remédio. Quem fez isso? José. Ele não resolveu o problema só do Egito, ele resolveu o problema de toda a terra. Mas José fez o quê? Se José, um homem resolvido, cheio de riquezas, dinheiro não vai escapar, ele resolveu os problemas do mundo. Cheio de poder, poder não vai resolver os problemas do mundo. Cheio de pessoas o servindo, pessoas te bajulando não vai resolver os teus problemas. Cheio de honra, honra não vai resolver os teus problemas. Os problemas da minha alma e da tua alma ferida só vem dentro do processo de Deus, que eu preciso. Aleluia. Se o Senhor quiser, você pode. Tira esse problema, tira essa dor, tira esse ano. José chorou. Você fala, pastor Marcos chorou, tudo bem. Nós temos problemas, falta pastor. Vamos chorar. Mas José, sabe por quê? A alma chora. A alma dela expõe você de fato. A alma ela diz que de fato você está vivendo. Os irmãos de José se acusaram. Porque lembrou, ó, tá vendo castigo para a gente. José mandou prender eles, mandou trazer o outro irmão deles, fazer o que eles fizeram com José, o irmão mais novo, e eles não reconheceram José. José traga isso aí, isso está acontecendo com a gente porque a gente foi mal com o nosso irmão José. É Deus requerendo o sangue dele, nós matamos ele. E José chorou. Só o que acontece? José libera perdão dos seus irmãos. Olha o que José vai dizer. Olha o que um homem cheio do Espírito Santo faz. Olha o que um homem e uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo faz. Gênesis 45, do versículo 5 ao versículo 8. Vai dizer assim, ó. Vamos ler juntos? Gênesis 45, do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, disse José aos seus irmãos, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida de Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra,
e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem ceifa. Versículo 7, olha só. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face. É o que ele está dizendo. Para preservar um remanescente vosso na terra, e para guardar-vos da vida por meio de um grande livramento. Assim, versículo 8: não fostes vós que enviastes para cá, senão Deus. Aleluia. Aleluia. Pessoal, olhe para mim todos. Tudo que você viveu e sofreu, tudo que você passou nas drogas, tudo que você passou no mundo, todas as suas quedas, todas as suas dores, foi Deus que fez. Aleluia. Toda a traição que você viveu, foi Deus que permitiu. Todo o abuso e maltrato que você viveu, foi permissão de Deus. Para quê, pastor? Para te curar hoje. Glória a E depois, Deus. pastor, e a dor? Ele vai te curar a dor. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. Somos atribulados para sermos consolados para consolar. Aleluia. Nós passamos por atribulações para sermos consolados por Deus, para consolar vocês. Então tudo que você passou não foi em vão, foi Deus que permitiu para te tratar. Amém. Para se tornar mais forte. Ou então, lembra da outra parte? Para você morrer no hospital. E aí? Vai morrer no hospital? Ou vai receber? Vai morrer no hospital? Ou vai receber? Tudo que você viveu no seu processo de vida, até hoje, foi para te abençoar. Toda abandono, toda dor, matéria e matéria, todo maltrato, foi para aperfeiçoar. E Deus te pergunta nessa noite: dentro do hospital você vai sair curado? Ou você vai pegar uma bactéria mortal e botar para dentro? O hospital é a igreja. Dentro do processo de cura, você vai receber a cura, o tratamento, a cirurgia, vai arrancar o tumor, vai arrancar o câncer. Ou você vai voltar pior do que você entrou. A escolha é sua. Agora aí a escolha não é de Deus. A escolha é sua. De entender que Deus quer tratar o coração de cada um. Deus quer mudar o coração e os traumas mais obscuros da alma. As dores mais profundas da alma. O Espírito Santo de Deus quer curar. Chorema Rasuia. As dores, os traumas, a revolta. A revolta. O Senhor é teu Pai. Choreka choyandei komanara masuya rabas. O Senhor é teu Pai. Por mais que uma mãe abandone um filho que ama, o Senhor já. Amém, aleluia. Por mais que você não tenha um pai presente, porque eu achei um pai presente, mas o Senhor, Ele te ama. Ele quer libertar a tua alma. Glória a Deus. Você quer sair daqui feliz de alma, com dores, com traumas, ou liberto pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Tudo que interfere no teu comportamento, todo choro, toda dor, simbolizam uma alma ferida. O choro excessivo, a dor excessiva são lembranças de dores que você viveu. Ah, pastor, eu era criança. Eu era uma criança. Mas Deus está dizendo assim: eu curo de ti. Eu curo
Aleluia. Charabás. Aleluia, Deus. E tem um trauma que nós usamos muito na igreja. Qual o trauma, pastor? O trauma de Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor falou isso? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor tirou de mim a minha mãe? Por que o Senhor tirou de mim meu pai? Por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? E começamos a culpar Deus o processo ao qual nós vivemos. Começamos a culpar Deus aquilo que nós escolhemos viver pelo processo que estava acontecendo. Almas feridas. Almas feridas. Churabase. Quanto mais leprosa é a alma, quanto mais leproso é, acontecem duas coisas. Ela fica mais calada porque dói mais, ou ela fala muito ao ponto de não suportar mais. Deus quer curar. Você vai sair desse local melhor do que você foi, ou você vai sair da igreja para a eternidade. Cadê o cachorro? E o odeio André. É sua escolha. A escolha é sua. Aleluia, Deus. José resolveu expor a sua ferida, as dores de infância, os irmãos que traíram ele, os irmãos que venderam ele. Lembra da história que eu contei da mãe, da madrasta que machucava a filha, e a filha que machucou outra filha, e a filha que machucou outra filha, e dentro da filha já para a bisneta, aí Deus curou. Por mais que uma mãe que amamente se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de Jesus. Aleluia, Deus. Cada um de nós estamos sendo confrontados essa noite. Charabás. Sabe confrontados com o quê? Com feridas que nós carregávamos, com dores que nós carregamos. Nós queremos usar o verbo no passado, carregávamos, porque você vai abandonar isso hoje. Às vezes tem problemas com pessoas, dores, abandonamos, porque fez algo, porque traiu, porque foi traído, porque mentiu. E isso ainda acusa dentro da sua mente. Mas você tem que fazer como José. Isso foi para a glória de Deus. Amém. Vocês me venderam como escravo, mas tudo isso foi para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Veja mais o coro. Suyande coroias. Toda dor. Tudo que o Senhor te cansa. Amasso isso.
Urabaço e arabá. Todas essas feridas, elas geram em nós. Usaram o verbo no passado, elas geravam em nós traumas. Feridas ministeriais, feridas familiares, feridas de convivência em ambientes de amigo, feridas de abandono, de traumas, de dores. O salmista vai dizer no Salmo 147, no versículo 3, que o Senhor Deus cura os corações partidos, a alma partida, irmão. O coração não se parte, ele não dói. Eu não sei se você está sofrendo infartos, mas ele está dizendo: o Senhor cura as almas partidas e fecha as feridas. O Senhor cura as mentes que estão partidas e vai curar as feridas dessas mentes. Eu não posso fazer isso, mas se você falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E dizer como José: eu vim aqui, o que eu vivi foi para a glória de Deus, então eu estou firme. Então Deus, muito obrigado que eu estou firme, então me cure. Eu quero tirar da minha mente o pensamento daquele homem abusador. Eu quero tirar da minha mente o que eu vivi, ou a virgindade que você perdeu, que você não queria, mas você foi forçado a isso. Deus está dizendo: todos os traumas que você carrega, todas as dores que você carrega, você precisa colocar para fora. Precisamos ser libertos pelo poder do sangue de Jesus, irmãos. Todas as feridas, toda a alma partida, ferida será curada. Agora a decisão é sua se você vai sair do hospital melhor. Muitos querem sair melhor. Quantos querem sair daqui melhor? Glória. O meu pai me disse algo antes dele morrer. Eu estava brincando, eu estava ligando para um irmão dele, foi Tiraíus, e ele falou assim: eu quero sair daqui dirigindo, irmãos. Eu vou sair desse hospital dirigindo. E deu risada. Eu sei que ele sabia que ele ia embora, mas ele não conseguiu sair dirigindo do ponto de vista físico. Ele foi dirigindo com os anjos. Amém. Ele foi dirigindo pelos anjos aos céus. Glória a Deus. Mas quantos vêm para a igreja? Eu quero melhorar, eu quero mudar e sair daqui mortos, piores. Porque não se submeteu ao tratamento. Qual a diferença, pastor? Não se inclinou ao tratamento de Deus, não reconheceu a sua ferida, não entendeu que tinha problemas, irmãos. Deus me mostra pessoas que sofreram abuso na infância. Deus me mostra pessoas que sofreram abandono de pai, de mãe. Pessoas com problemas na igreja de relação de um com o outro. Irmãos, a igreja velha, eu sei disso. Mas a igreja também cura. Aleluia. Porque a igreja, ela representa Jesus. Ela é o corpo de Cristo. Aleluia. Jeremias vai dizer em Jeremias 30, versículo 17: eu vou restaurar, eu vou curar as feridas, declara o Senhor. Eu vou restaurar vocês, eu vou curar as suas. Aleluia, Deus. Quantos querem sair dessa noite curados pelo poder do Espírito? Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé, se você pode, se você quer, nós iremos tirar as cadeiras. Se puder colocar uma música para nós. Eu queria que você fechasse seus olhos, não olhe para o seu irmão, mas que você deixasse o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixasse que todo pensamento de rejeição, todo pensamento de morte, de suicídio, todo pensamento de ansiedade que você viveu, processo de separação, críticas, traumas em famílias dentro do ministério, não perdoar, não se perdoar por erros, culpar pessoas, culpar Deus pelas perdas,
pessoais, as perdas financeiras e emocionais, palavras que você viveu, abusos, palavras ofensivas, traumas, abuso físico, abuso sexual, estupro. Talvez você é vítima de pedofilia, talvez você viveu algo tão terrível, mas Deus está dizendo para você: é tempo de abrir seu coração e ser curado. Talvez a sua infância inteira o seu pai não foi presente, mas Deus ainda te dá a oportunidade de você se curar disso. Se curar e ser curado. Aleluia. Porque só existem duas pessoas que podem habitar na tua mente. Ela já é a sua mente: Deus ou os demônios. Não tem uma terceira pessoa. Ou você está cheio de Deus, está com a alma curada, ou você tem demônios que estão te perturbando, talvez não totalmente possesso, mas orientado por eles. Não perdoe, ele te fez mal, ele fez isso para você, ela te fez isso, ele te abandonou, ele te machucou. Meu irmão, não escute a voz de Satanás. Diabo, eu te ordeno, sai deste lugar, sai desta casa, sai das mentes. Esse território é teu, solta o meu povo. Solta o povo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Eu te convido a colocar a mão sobre a sua cabeça. Agora, todos. Aleluia a Deus. Nós iremos orar nesse momento. Aleluia. Você vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Nós iremos orar juntos. Eu queria que quando eu estivesse orando, você repetisse que eu vou orar junto com vocês. Amém? Feche teus olhos. Não precisa orar não. Feche teus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, eu rejeito todo trauma, toda dor, toda ferida, tudo que fizeram comigo, tudo que eu fiz comigo, tudo que eu fiz e não me perdoei, tudo que falaram contra mim, todo trauma, todo abuso, eu quero liberar da minha alma toda traição, todo abandono paterno, materno, de irmãos, de amigos e familiares. Senhor Jesus, eu quero liberar perdão para as pessoas que me fizeram mal, que me machucaram, para as pessoas que tocaram em mim, para as pessoas que trouxeram feridas insuportáveis para a minha alma. Mas a partir de hoje, eu quero receber o teu perdão. E só posso receber o seu perdão se eu perdoar. Agora você vai trazer à memória agora todas as pessoas que te machucaram. Faça isso agora, reflexão. Todas as pessoas que te machucaram, todas as pessoas que te feriram, traga sua mente agora, a mente dela, a visão dela. Seja ele a pessoa que te feriu, seja ele o estuprador, seja ele o abusador, seja seu pai, seja sua mãe. Traga à memória agora essa pessoa que fez mal a você, essa pessoa que te machucou, que trouxe traumas e que você tem vivido em paralisia na tua vida por conta dessas pessoas. Trouxe eles à mente. Você agora vai liberar perdão para essas pessoas. Você fala: eu não quero aliança, eu não quero que minha mente esteja voltada, eu quero ser liberto, eu preciso ser liberta, eu preciso viver em Cristo Jesus. Eu não quero carregar um fardo que eu não aguento mais. Jesus falou que o fardo dele é suave, o jugo é leve, o fardo suave. Eu não quero carregar uma carga ao qual o meu corpo não aguenta mais. Eu quero ser liberto, eu quero ser perdoado, então eu preciso perdoar. Trouxe a mente. Nós iremos orar novamente. Diga assim: Senhor Jesus, eu libero perdão. Eu libero perdão. Você fala agora o nome da pessoa. Não precisa falar, fala baixinho. Você fala primeiro. Fala o nome da pessoa agora para você. Eu libero perdão. Eu libero perdão.
Fala o nome da pessoa. Bem baixinho. Você fala para ninguém ouvir não. Diga, eu libero perdão. Libero perdão. Diga, eu libero perdão. Fala o nome da pessoa. Fala o nome. Diga, eu te perdoo. Por toda dor. Toda dor. Por todo trauma. Todo trauma. Por todo abandono. Todo abandono. Por todo abuso. Todo abuso. Por tudo que eu vivi. Por tudo que eu sofri. Por tudo que me machucou. Diga, por tudo que me machucou. Por tudo que machucou. Mas hoje eu quero sair. Eu quero sair Deste local. Liberto. Curado. E cheio do poder do Espírito Santo. Porque não vivo mais eu. Diga. Não vivo mais Diga, eu. não vivo mais eu. Não vivo mais Mas eu. Cristo que vive em mim. Aleluia. Alguém no momento da oração, nós estávamos orando, eu senti. Alguém ficou tonto. Levanta a mão. Pastor, fiquei tonto na hora da oração. Senti arrepio e ficou tonto. Quem foi? Você, vem cá ali. Quem mais? Sentiu arrepio? Pode vir, não tem vergonha. Vem cá ali pra frente. Bora você. Ficou tonto no momento da oração? Pode ficar ali, fica na frente. Quem mais? Tem mais pessoas. Eu quase caio. Quem mais, irmãos? É algo sério. Você não deve sair da mesma maneira que você entrou. Xarabaçu. Você não precisa sair da mesma maneira que você entrou. Xarabaçu. Tem mais pessoas. Quem sentiu tonto? Pastor, senti tonto. Senti ânsia de vômito. Porque eu falei o nome da pessoa que me fez mal. Eu senti que fiquei tonto. Senti ânsia de vômito. Senti arrepio, senti calafrio. As minhas pernas não conseguem dobrar. Pode vir. Pode ministrar ali.
honra e poder. A Ele glória. Louvor e soberano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Pai. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por este momento. Obrigado, Deus. Obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, pelo que Tu fez em nosso meio nesta noite. Aleluia. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos realmente receberam a cura interior nesta noite? Aleluia. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, abençoando mais e mais a vida do pastor Marcos, pastor Yanara que está com a gente. Que bênção. Irmãos, libere perdão. Libere perdão. Ontem no culto das queimadas eu fiquei com o pastor o que aconteceu comigo, uma pessoa que fez. Eu andei 8 dias com o facão para dar uma surra no cidadão. Mas Deus não deixou eu encontrar com ele. Aleluia. Mas houve arrependimento. Aleluia. Houve pedido de perdão. E o Senhor curou as nossas almas. Não só a minha, mas também a do rapaz, eu espero que sim. E esta noite, se tinha alguma dúvida na cabeça desse gente, ficou muito bem explicado, muito bem explanado pelo pastor Marcos. Então tem traumas da infância, traumas do passado, que podia estar te ferindo. Mas o Senhor trouxe para vocês a luz, através da palavra do pastor Marcos, para que pudesse nos estar. Teve pessoas que foram tocadas, mas não tiveram coragem de vir. No processo de oração, sentiram mal-estar, mas não tiveram coragem de vir. Mas fizeram oração, é importante que fizeram oração. Hein? Amém. Amém. Vocês estão felizes? Vamos dar um brado de vitória, vamos incomodar o inferno.